Na sequência da sessão especial, gostaria de chamar o senhor Igor Correia Leitão, funcionário do DAEB, e gostaria que os vereadores, nesse momento, o recebessem. Deixa o nome contigo. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente da casa, assim cumprimentando os demais, e cumprimento a todos presentes. Eu venho em nome do Departamento de Água e Esgoto, representando os funcionários, mas principalmente como cidadão. O que aconteceu essa semana sobre o tema de tarifa, venho a dizer à comunidade que os funcionários do DAEB sempre foram a favor de trocar de taxa para tarifa, sendo que isso é uma forma mais justa de se cobrar esse tributo. Da forma que atual é injusto com todos, desde dos mais favorecidos até os menos favorecidos. O que aconteceu essa semana, chegou ao nosso conhecimento um projeto de lei número 87, que prevê a mudança da taxa para tarifa. Esse projeto foi encaminhado essa semana para esta casa, ia ser colocado em votação na semana que vem, ia entrar em vigor... Igor, só um momentinho, por favor. O Igor está aqui se pronunciando, eu acho, vamos dar atenção, porque o tema que ele traz é importante para todos nós, para os vereadores também, para assistência, por favor. Então, como eu ia dizendo, ia entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Não bastando o equívoco ocorrido na segunda-feira com o aumento das taxas pelo recadastramento, a gente ia cometer outro. Pois esta lei, que foi projeto de lei, contém apenas uma página e meia, com um assunto importante, né, desse. A empresa Denoite fez um estudo detalhado sobre esse tema, o qual, até hoje, os funcionários do DAEB, nem a comunidade conhecem. Os funcionários do DAEB foram excluídos do processo de elaboração do projeto de lei. O presente diretor que estava aqui no momento nos excluiu do processo. Ontem, em reunião com o promotor público, no Ministério Público, ele disse que não tinha o porquê de nos mostrar o estudo, quais os parâmetros usados, né? Além disso, esse projeto de lei, conforme o próprio promotor público, diz que é inconstitucional. Por quê? Além de ter sérios erros, né, no seu texto e tudo mais, ele não está no orçamento plurianual do ano que vem. Então, jamais ele poderia ser colocado em vigência. Nenhum dos projetos, nem do Executivo, nem do Legislativo, poderiam ser colocados em vigor no ano que vem. Isso é inconstitucional. Uma outra questão, depois que a gente vai colocar artigo a artigo, é a aplicação dessa lei. Atualmente, o SANEP, né, em Pelotas, aprovou lei parecida. Inclusive, colocou no seu orçamento, né, um projeto para a aplicação dessa lei. Por quê? A gente precisa de investimentos por exemplo, hoje, atualmente, nós temos 6 leituristas para ler 40 mil hidrômetros. E a leitura dos hidrômetros é parâmetro fundamental para cobrar a tarifa de água hoje, se mudasse a lei. Então, nós não temos estrutura. Além do mais, só para colocar no sistema
de informação do DAEB leva 6 meses. Isso foram os técnicos da ADB Seller que fornecem um serviço para nós que faz o serviço de informação, né? Eles disseram, não há tempo hábil, né? Ontem, com o promotor público, o diretor do DAEB que aqui estava, disse que em 13 dias se colocava no sistema. 13 dias. É uma piada. Chega a ser... de uma irresponsabilidade total. Nós estamos cansados de não ver gestão. Nós temos há 4 anos sem gestão. Nós não fomos excluídos do processo de construção. Primeiro, o que os funcionários querem? Que o projeto seja retirado, ou pelo mínimo, né, um deles seja retirado, e nós sermos incluídos na pauta para discussão desse projeto. Ele tem que ser discutido durante 2015, ser colocado no orçamento para 2016, né, para entrar em vigência em 2016. Tá? Esse assunto não pode ser tratado com essa tamanha responsabilidade. O Executivo apresenta um projeto no dia 15 para entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Que presente de Natal, né, gente? De Ano Novo. Já não basta o equívoco da segunda-feira, né? Nós do DAEB não sabíamos que iam ser taxados, que a gente ter esse reajuste. Nós não sabíamos disso. Nós trabalhamos lá, tá? Então, fora algumas coisas que eu vou citar na lei, na presente lei, por exemplo, no artigo 2, que tem uma tabela, né, mostrando as tarifas, eles conseguiram colocar, por exemplo, tarifa residencial, 0 a 10 metros cúbicos, vamos pagar 2,40. Mas não é 2,40 por metro cúbico, não, gente. Não é 2,40 por metro cúbico, é 2,40. Esse custo não paga os custos operacionais administrativos do DAEB, ocasionando um sério prejuízo no serviço à comunidade. Nós estamos defendendo aqui, não é o nosso pão, é a sociedade bagiense. Contra esse tipo de desmando, de falta de parâmetros para lidar com a coisa pública. Então, no artigo 4º, ele coloca unidades escolares. Não diz se é particular, se é pública. As ACPMs, o que são as CPMs? Quem são as ACPMs? Terrenos e prédios fechados. Ora, então prédio fechado, eu tranco e ninguém cobra. Então convido todo mundo, fechem suas casas e nem precisa ser mais cobrado a água. E aí, no momento que a água não chegar na casa de vocês, né, cobrem do diretor do DAEB e do Dudu Colombo. Tá? Cobrem dele, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Tá? Cobrem dele. Porque do jeito que essa lei, em 1,5 página tratando um assunto sério desse, é de uma responsabilidade total. E ele só foi rever a lei porque nós fomos, eu e mais 4 colegas, no promotor público. Tá? Então, o que a gente pede a essa casa, que, primeiro, ou retire a lei, ou rediscuta ela em 2015, colocando os funcionários do DAEB na pauta. Essa lei não prevê estiagem. Como é que vai ser cobrado no período de estiagem? Tem terrenos, por exemplo, gente, que tem hidrômetro. Você sabia? Tem terrenos que têm hidrômetros, consomem água. Então a gente não pode simplesmente botar terrenos não consomem água. É mentira. Nós, do DAEB, conhecemos essas realidades e as particularidades de cada situação. Nós precisamos ter investimentos para tirar os hidrômetros das casas, que estão lá, e muitas vezes internamente nas casas, para serem lidos. Porque, segundo essa lei, se a casa estiver fechada, não vamos poder cobrar. Não tem uma taxa básica. Qualquer departamento, vocês podem consultar, consultem a Sabesp, que é a primeira no ranking do saneamento básico no país. Consultem em Pelotas, a concessionária de Pelotas, que acabou, o SANEP, que acabou de elaborar uma lei, fez um estudo sério, construiu com os funcionários, né? Construiu com a sociedade essa lei.
Então, a gente não está aqui contra a tarifa. Não, a gente é a favor da tarifa, desde que seja feita de uma forma responsável, ética, porque além de imoral, isso aqui é ilegal. É ilegal. Qualquer promotor e juiz diz que isso é ilegal. Como é que nós vamos aplicar uma lei, de vigência 2015, se não nós temos orçamentos previstos para isso? Com certeza, a Deloitte deve ter colocado um plano de aplicação. Por que ele não está aqui previsto nessa lei? A Deloitte também botou uma taxa básica, né? Você na CS, se você consome energia, sua casa está fechada, você tem uma taxa mínima a ser paga. Porque o serviço tem que ser pago. A gente tem que ter isso, orçamento para continuar com a estrutura. Além de não só manter, a gente tem que continuar os investimentos. Esse estudo da Deloitte, só para vocês terem uma ideia, a gente não enxergou essas pessoas lá dentro questionando nada, não tiveram 15 dias dentro do DAEB, que é questionável o estudo da Deloitte também. Uma outra coisa, o estudo da Deloitte não prevê os custos da estação de tratamento de esgoto que está sendo construída, que tem um custo operacional mais ou menos de 300 a 400 mil reais. Tá? É uma obra necessária, sim. Nós precisamos tratar esgoto. Mas ele precisa ser pago. E a única forma de ser pago é ter contributos. Claro, com contributos justos, mas não dessa forma irresponsável com que o poder público vem tratando do tema. Inadmissível. Então, o que os funcionários se manifestam, que a gente, primeiro, retire essa lei, ou se rediscuta em 2015, que a gente seja incluído na pauta, e que a direção a direção da DAEB não tem nosso apoio, não. Né? Porque nós somos excluídos do processo uma vez. E estamos vindo agora para garantir que ninguém seja prejudicado e seja incluído no processo de construção, porque isso é um processo de construção da sociedade. A gente tem que tratar a coisa como ela deve ser feita. O DAEB hoje, e os funcionários nesse momento estão me vendo, e eles concordam plenamente comigo. Eles estão indignados, porque a gente, em 4 anos, não temos, por exemplo, reuniões para melhorar o serviço para vocês. Estamos de mãos amarradas, porque eles não querem fazer um bom serviço. A gestão que está atual não quer fazer um bom serviço, não quer prestar um bom serviço. Eu, particularmente, já levei várias sugestões de melhoria, que não haviam custos, investimentos iniciais muito altos. E digo, não fui atendido em nenhuma, por este diretor que aqui estava. Nenhuma. Não há um comprometimento com a melhoria. Qualquer empresa que preste um serviço, quer prestar um serviço de qualidade. E os funcionários da DAEB querem prestar um serviço de qualidade, apesar de estarem com as mãos amarradas. A gente apresenta as coisas, as melhorias, e a gente não é ouvido. Está tudo muito bem e muito bom. Então, a gente apela, né, aos vereadores que, primeiro, esse projeto nenhum, seja qual for, do Executivo ou Legislativo, ele não pode entrar em vigor em 2015. Ele é ilegal. Tá? Isso eu acho que já foi dito aqui. Né? E, em segundo, que a gente construa isso no ano de 2015, para entrar em vigor em 2016, se for assim, para que a sociedade não seja prejudicada. Porque, da forma que está sendo feita, é uma corrida contra o tempo para irregularidades ocorrerem mais tarde. Porque, com certeza, um projeto mal feito, vocês que estão na plateia vão no DAEB nos processar. E com toda a razão. Com toda a razão, né? Então, essa conta tem que ir para o Dudu e para o diretor. Muito obrigado a todos. Isso é. Igor, boa tarde. Boa tarde. Quero te cumprimentar pelas palavras e pela posição técnica institucional do departamento, porque, antes de qualquer coisa, é importante dizer que o departamento tem funcionários que defendem tanto a autarquia como a população. Os funcionários do DAEB não são contra a população. Aqueles funcionários de quadro, aqueles funcionários que defendem, né, uma instituição que seja capaz de prestar um serviço de qualidade, também com preço justo.
Então, eu te cumprimento pela coragem e dizer que as tuas posições, importante reforçar isso, não são posições políticas, não são posições partidárias, são posições que se fazem necessárias em virtude dos últimos acontecimentos e que certamente vai acarretar com severas consequências tanto para o consumidor quanto para a equipe de funcionários do DAEB. Eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, quanto tempo tu é funcionário do DAEB? 9 anos. 9 anos, ok. Nesses 9 anos que tu é funcionário do DAEB, em algum momento tu viu a gestão municipal estabelecer um plano, uma estratégia para resolver o problema da taxa para a tarifa e para enfrentar esse grande índice que se tem de inadimplentes nas contas do DAEB? Em algum momento tu viu a gestão montar alguma estratégia tanto para resolver esse problema, quanto para resolver esse problema da taxa para a tarifa, quanto para resolver o problema do alto índice de inadimplência que tem hoje as contas do DAEB? Olha, num primeiro momento, em 2006 ou 2007, não estou bem lembrado, eu fui fiscal da colocação dos hidrômetros. Era uma medida que era necessário ser feita, né, para que a gente começasse a discutir o problema da taxa da transição de taxa para tarifa. Então, isso era uma obra, porque a gente não tinha apenas 14 mil hidrômetros instalados, sendo que existimos 34 mil economias, né? Então, esse era o primeiro passo. Inclusive, houve na época, me lembro que houve uma intenção até da Câmara de Vereadores de passar para taxa para tarifa, e a gente explicou que não era possível por uma questão técnica, porque a gente não tinha como medir o consumo d'água. Bom, passado 2 anos, nós realizamos essa obra, instalamos 20 mil hidrômetros. E aí, novamente, colocamos, estamos prontos para começar a discutir. Okay. Até então, não houve mais essa discussão. Hoje nós estamos tendo essa discussão por força popular, né? Mas não internamente. Atualmente, como eu já disse, fazem 4 anos, numa gestão mais anterior a essa, a gente vê a discrepância com a preocupação com o poder, com o andamento das coisas do DAEB. Porque existiam reuniões semanais, mas há 4 anos, ou um pouco mais do que isso, desde que o Dr. Kiv se encontra na direção, ele não chama os diretores para uma conversa, está tudo bom, muito bem. Então, não há reuniões de diretoria, não há metas, né? A gente sabe que uma empresa precisa de metas e objetivos, né? Pensar a longo prazo, ou a médio prazo. Nós temos uma estrutura, né, uma pirâmide organizacional que deveria, né, funcionar, e não funciona. Os funcionários hoje, eles estão, como é que direi, desestimulados, porque qualquer sugestão a ser dada vai ser dada a quem, se não há interesse? A quem a gente vai sugerir alguma coisa, se não há interesse de melhoria? Qualquer empresa que se preze quer melhorar dia a dia, porque se não melhorar, o capital privado vem dizer assim, eu faço melhor, e faço por menos preço. Faço. Eu faço. Me dá o DAEB que eu faço. Qualquer capital privado faz isso. Então, quem não se mexe, faz com que os outros se mexam. Com relação ao estudo da Deloitte, essa consultoria contratada em final de 2011, início de 2012, para fazer esse estudo com relação à mudança da taxa para a tarifa, o impacto financeiro, uma base de cálculo, né, para as futuras cobranças. Esse estudo foi concluído em meados de 2012. De 2012 para cá, se passaram 2 anos, mais até de 2 anos. Pergunta que eu te faço: vocês, funcionários do Departamento de Água e Esgoto
de Bagé não tiveram acesso em nenhum momento a esse estudo, a esse relatório que aponta as falhas da administração, o que pode melhorar, como pode melhorar. Vocês não tiveram, Igor, acesso a essas informações? Realmente nós não tivemos acesso nenhum. Apesar de algumas vezes até pedir, nós não tivemos. Ontem, com a conversa com o promotor público, o diretor teve a capacidade de dizer que não tinha obrigação de nos mostrar para ninguém. Tá? Eu tenho testemunhas disso, porque eu tenho mais 3 colegas que estavam juntos. Tá? Ele não tinha obrigação. Que processo de transparência é esse? Né? Que ele não tem obrigação de mostrar o documento, o estudo, questionar os parâmetros que essa empresa utilizou, porque o corpo técnico da EB tem condições de questionar isso. Nós temos condições disso. Eu sou técnico em construção civil, nós temos técnicos em eletromecânica, temos engenheiro civil, temos engenheiro químico, temos técnicos em química, temos contabilista, temos advogados que têm condições de avaliar um projeto. Ele teve a capacidade de dizer que não tinha por que questionar o projeto. Então o senhor entende a gravidade do assunto? Com certeza. A gente não teve a oportunidade de ver esse projeto, porque ele entende que nós não temos que participar desse processo. E não pode. A gente não pode, a gente está impedido. Por isso nós recorremos a essa casa, vereador, para garantir o direito de poder construir esse projeto junto com vocês. Igor, eu acho que a tua posição deixa muito claro na manhã de hoje e revela tanto para o plenário da Câmara de Vereadores como a população que está assistindo, e imprensa, todos, o quanto a situação é grave, é complexa e precisa ser tratada com seriedade, coisa que até agora não foi. Então, vereador Omar Gani, líder do governo, diante do que o senhor ouviu do diretor, diante do que o senhor está ouvindo do funcionário com 9 anos, respaldado pelos seus colegas que estão aqui e outros mais que estão em serviço, acredito que o senhor, como líder do governo, deva tomar uma posição com relação ao que o governo apresenta nesta casa como proposta que o senhor ouviu do funcionário do DAEB, o senhor está ouvindo de quem conhece do corpo técnico do DAEB, não de um CC, de um diretor, o senhor está ouvindo de quem realmente vive a sua vida funcional e profissional dentro dessa entidade, dentro dessa autarquia. O que esse cidadão, que esse servidor público disse hoje aqui é muito sério e precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado. Então, fica, vereador Omar Gani, o senhor que tem essa prerrogativa como líder do governo, a necessidade de vocês reverem o que apresentaram para esta casa. Muito obrigado, Igor, parabéns pelas tuas posições. Muito obrigado a todos. Igor. Não, mas não tem problema. Igor, eu apenas quero ocupar esse espaço para lhe dar os parabéns. Primeiro, pela coragem de vir aqui representando todo um grupo, um corpo de funcionários, e nos deixa muito preocupados, porque com a vinda do diretor e agora com o seu pronunciamento, nos mostra o desmando que está este DAEB. E digo mais, vereadores, nós não sabemos da missa a metade. Eu tenho aqui uma lista de questionamentos que eu deveria fazer ao Dr. Kival e que não fiz porque, com certeza, vamos fazer por escrito, certo? Mas, quando um funcionário chega, um servidor chega na Câmara de Vereadores, vereador Omar Gani, vereador Carlinhos, vereador Jandir, que é do governo, e diz: estamos cansados de não ver gestão. É muito preocupante. É o extremo da preocupação. Imagina o que está acontecendo por baixo deste angu, o que tem.
E o pior é que nós sabemos de fazer o quê? Fazer o quê? Fechar e começar do zero e botar gente competente, é a única saída. Porque pobre povo nas mãos de quem está governando e de quem está administrando. Parabéns, Igor. Muito obrigado. Que bom que vocês existem. Obrigada pela presença aqui na Câmara. Atualmente, se me permite, a única saída que a gente tem tomado, e realmente vira a sessão plenária da Câmara para falar esse tipo de assunto, num dia anterior, a conversa cara a cara com o promotor e o diretor da EB, às vezes não é fácil. A gente sabe muito bem que esses funcionários que estão aqui podem sofrer retaliações. E sofrerão, a gente já sofre. E essa administração não faz coisas piores porque a gente vem denunciando no Tribunal de Contas, na Defensoria Pública, na Promotoria Pública, né, controle interno. A gente tem só combatido só não acontece mais coisas por causa disso. Porque senão a coisa ia ser muito pior. E tem coisas acontecendo que deveriam ser levantadas. Tá ligado? Tá ligado? Não, inclusive, nós temos mãos aqui. O caso que nós vamos pedir, vereador Divaldo, que são coisas que chegam ao nosso conhecimento, e nós vamos precisar da quitação, do comprovante de quitação do vale alimentação dos funcionários da Defende, que, segundo consta, é pago sem recibo. E como é pago sem recibo? Imagine se isso aqui é pago sem recibo, o que mais é feito sem recibo? E da onde sai esse dinheiro? E como é que faz a prestação de contas disso aqui? Como temos o caso de uma servidora, inclusive uma ex-diretora, que ficou 30 dias fora dos trabalhos. 30 dias, vereador Divaldo. E não foi aberto nenhum processo, né, administrativo para disciplinar. Se fosse qualquer outro servidor, estava na rua, por justa causa. Então, nós também vamos perguntar tudo por escrito, isso aí que aconteceu. Como funcionários recebendo, no caso, a periculosidade, sem ter passado pela perícia. Também vamos pedir por escrito. É mostrar que nós não estamos dormindo, nós não estamos de olhos fechados, nós estamos vendo, mas muitas vezes impotentes diante desta irresponsabilidade, incompetência, desmando, enfim. É lamentável. Mas, felizmente, hoje nós estamos aqui para enxergar. E, mais uma vez, parabéns pela coragem e aos funcionários do DAEB que têm consciência disso. Que bom que vocês que tratam com o povo olham para eles com o igual coração e a razão. Parabéns para vocês pela forma de agir. Parabéns mesmo. Vereador Omar. Quero agradecer a presença do Igor nessa Casa Legislativa, dizer que as tuas colocações como técnico, como alguém que está no DAEB, trabalhando no DAEB, e tem conhecimento da parte técnica, elas são bastante importantes. Nós, como vereadores, não temos como conhecer toda a estrutura da prefeitura, até mesmo porque nos faltaria competência técnica para isso, a educação, a assistência social, o DAEB, a infraestrutura da cidade. Mas tu, como funcionário, como técnico, faz essas colocações que são bastante preocupantes, inclusive, pelo teu conhecimento técnico. A minha preocupação principal é com a nossa população, é que a população pague justamente aquilo que consome. Por isso, inclusive, antes da tua manifestação, eu solicitei a todas as bancadas de todos os partidos que apressassem o processo para aprovar essa lei, mas agora,
depois das tuas colocações, acredito que as bancadas dessa casa vão ter que sentar de forma muito séria para rever tanto o projeto do Executivo como o projeto do vereador Divaldo Lara, para que não cometamos nenhum equívoco e para que possamos elaborar um projeto que cumpra com as normas técnicas, que cumpra, né, com a questão da justiça, e queremos desde já também, acredito que deve ser um anseio e uma proposta de todas as bancadas, que chamem, né, vocês da parte técnica para discutir com essa casa um projeto que venha, então, dar um retorno técnico e de justiça à nossa população. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Mar. Vereador Jandir. Obrigado, senhora presidente. Igor, te cumprimentar, né, pela tua coragem de vir aqui. Eu acho que é importante isso aí, tu tá colocando aí. Tu tá representando os funcionários da EB aqui, né? Assim, ó, quando tu colocaste ali sobre não o valor... Desculpa, mas não só os funcionários, mas como estou vindo como cidadão também. Tá, assim, ó, tu colocaste ali sobre o valor da tarifa, né, do metro cúbico, né, de 2,40, que ele não paga os custos operacionais. Esse é o valor mais baixo da tarifa que você cobrado. Tem outros valores, só deixa eu colocar. Então, se isso não paga, isso, já nesses valores aqui, se fosse cobrado hoje, quem paga a taxa social já seria mais caro. Se aumentar esse valor, com certeza vai se tornar uma tarifa muito cara para quem é cadastrado no Cade Único e paga a taxa social. Então, é isso que nós temos que olhar. Por isso nós temos que... O vereador Omar colocou muito bem ali a preocupação. Tem que ser muito bem estudado isso aí para que evitar problemas, né, que não venha acarretar, inclusive, a inviabilização do pagamento das tarifas, né, da água por aquelas pessoas mais humildes, que mais necessitam em situação de vulnerabilidade social. E tu teria alguma ideia, no caso, de qual é o valor que seria o ideal? Olha... Era isso aí, só para colaborar mesmo. Olha, assim, eu quando me manifestei sobre a taxa de 2,40, é porque ela está de forma errada e colocada de forma errada na tabela. Mas o estudo da Benoit, que é esse que já prevê essas taxas, se fosse por metro cúbico, elas seriam perfeitamente plausíveis. Claro que a gente teria que fazer algumas simulações dentro do sistema, né, de informação do DAEB, né, porque a gente sabe os custos operacionais, a gente tem uma ideia desses custos operacionais, a gente sabe o faturamento atual do DAEB. Então, a gente teria que pegar esses custos, se fossem custos por metro cúbico, que não é o que estão aqui, né, e simular. Mas, aparentemente, sim, cobririam os custos do DAEB, certo? Teriam que aparar algumas arestas, teriam que acrescentar algumas situações que não estão previstas aqui. Só para ter uma ideia, vereador Paim, a legislação da Corsã, né, só nessa tarifa de residencial, ela tem 30 artigos. Claro que a gente não precisa chegar a tanto, né, mas ela é bem detalhada. Para quê? Para que depois a gente tem que respeitar o Código do Consumidor. Existe o Código do Consumidor, né? O senhor, como consumidor, se sentir lesado e ferido nesse código, pode muito bem entrar na justiça e requerer seus direitos. Então, a gente tem que rever essa projeto de lei para que a gente não caia em problema, acabe arranjando mais problemas futuros, na verdade. Então, é claro que eu acho que essas taxas seriam plausíveis se fossem por metro cúbico. Mas é claro que elas têm que passar pela devida simulação, né, de arrecadação e despesa, né? Porque nenhuma empresa ela sobrevive se não tiver lucro. O DAEB tem que ter lucro para quê? Para poder continuar investindo em saneamento. Para vocês terem uma ideia, de 2003 até hoje, nós fizemos no DAEB 14 bairros de esgoto coletados, com um princípio de saneamento básico, um princípio de saneamento de tratamento, né, um primeiro saneamento de fossa e filtro. Não é o ideal, tanto que nós partimos para uma estação de tratamento mais completa. Só que esses investimentos não se fazem, não caem do céu, tu tem que ter lucro para fazer, tu tem que ter receita para fazer, né, para continuar as melhorias. O DAEB, por exemplo, tem que trocar a tubulação, tem que automatizar o sistema, né,
porque a gente como técnico, sabe dos problemas operacionais, né? A gente fez alguns testes durante o inverno, deram certo, desligar motores, por exemplo, no inverno, né? Porque o acúmulo de pressão é tão grande que restaura a tubulação. Mas existem equipamentos que fazem essa regulagem automática, por exemplo, para o senhor ter uma ideia. Então, a gente precisa continuar investindo. Então, por isso é necessário um estudo sério, criterioso, né? Para que a gente chegue em taxas justas para a população, que a gente consiga atender a população de forma decente, né? E a gente continue fazendo os investimentos necessários. Gostaria, então, de agradecer o senhor Igor Correia Leitão, funcionário do DAEB. Gostaria, nesse momento, que as lideranças de bancada o acompanhassem até a saída do plenário. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer este momento hoje.